Olá, amantes da ornitologia! Sejam bem-vindos ao canal FOB. E o canal FOB está aqui em Chapecó, na sede da Soco, e a gente veio aqui para falar com o Rodrigo, do criador Rodrigo. Tudo bem, Rodrigão? Tudo bem. Que vai contar um pouquinho pra gente como é que começou essa paixão pela criação. Qual é o segmento que você cria, Rodrigo? Eu crio agapornis. Praticamente meu plantel é formado todo por agapornis roseicoles. A grande maioria é linha verde. Você cria há quanto tempo? Agapornis eu crio há mais ou menos uns 7 anos. 7 anos. E nesses 7 anos, atualmente você tem quantos casais? Eu crio com 12 casais, mas eu tenho outros casais em viveiros, né? Soltos em viveiros, aí eu deixo eles criando um tempo e um período eu deixo no viveiro. Não tem uma quantidade exata, assim. Hoje eu tenho uma faixa de 120, 150 aves, então eu fico rodando, dentre esses casais, eu fico rodando o ano todo. Na alimentação dos agapornis, existe alguma especificidade, alguma coisa que você faça, que você tenha feito com o seu plantel que deu um resultado bom? Atualmente eu mesmo faço a minha mistura, né? Eu passo para o fornecedor as quantidades que eu uso, cerca de 50% as duas sementes base é paíncio e alpistes, essas são as duas sementes base que eu uso na formulação da minha mistura. Então eu passo para eles, eles me entregam da forma que eu quero. Aí em épocas de criação, quando tem filhotes, eu uso farinhada. Aí geralmente industrializada. Industrializada. Geralmente o que eu faço, eu pego uma marca e a outra marca e aí misturo as duas. Isso por causa da consistência de uma e de outra. Uma é mais, vamos dizer assim, com um pouco mais de pó. Certo. E a outra é mais úmida um pouco, então eu faço a mistura das duas e forneço para eles nesse período. Uma outra coisa também que eu dou, que eu acho que é bastante importante, é o grit e a pedra de cálcio, também nesses períodos. O grit eu forneço o ano inteiro, a pedra de cálcio mais durante a criação. Rodrigo, conta um pouquinho pra gente como é que é a sua história com concursos no Brasil. Você participou dos nossos campeonatos brasileiros da FOB? Eu participei dos últimos dois que tiveram, 2019 e 2018. Na verdade, a minha história com os concursos começou aqui mesmo na Soco, né? Foi em 2014, 14 ou 15, agora não estou lembrado, que foi a primeira vez que eu participei de campeonatos. E eu acredito que isso seja algo de extrema importância para todos os criadores, porque isso foi o que me ajudou a nivelar o meu plantel, a entender o que eu precisava selecionar, o que eu precisava tirar, como é que está indo a criação, vamos dizer assim, no Brasil todo, né? Então, nos campeonatos você consegue ter essa noção. Você consegue comparar a tua ave com a ave de outros criadores para você saber que nível que você está. Você faz uma seleção em casa, você traz para o campeonato, você sabe se você fez essa seleção certa, se as tuas escolhas estão certas, porque por mais que você traga 20, 30 aves para um campeonato, não é todo o teu plantel. Claro. Então você vai ter que chegar lá, você vai ter que olhar para o teu viveiro e vai ter que escolher. Teus 20, 12, 10 casais, você vai ter que saber escolher. E para você saber isso, se você não fizer por comparação num concurso, eu acho que isso é bem importante. E você tem alguma preparação específica pré-campeonato? Você separa as aves há um tempo antes? Como é que isso funciona? Eu preparo cerca de 45 dias antes, eu coloco elas numa gaiola isolada. Eu uso a gaiola de preparação ou então a gaiola de criação. Aí quando eu uso a gaiola de criação, eu boto duas aves por vez, ou quando é de concurso eu uso uma ave só. Aí nesse período a gente pode dar uma alimentação especial, que é um pouco mais de aveia, e também dou banho 2 a 3 vezes por semana para essas aves. Isso antes do campeonato? Isso antes do campeonato. Tá. Porque ela tem que estar lisinha, né? Tem que estar com a pena ajeitadinha e tal. Você usa alguma coisa no banho? Algum tipo... Não, só água mesmo. Só água, né?
E, Rodrigo, conta um pouquinho pra gente como é que funciona o cronograma de campeonatos aqui em Chapecó. Então, a gente tem os regionais no início do ano, né? Que é participação só do pessoal do clube. E aí no final do ano, geralmente entre novembro e início de dezembro, a gente tem a Copa Soco, né? Que é só o segmento de primeira etapa, que é Psitacídea, Exótico, Agapornis e Periquito. No ano passado a gente teve cerca de 2.000 aves, mais ou menos aqui. Poxa. Bastante participação. O pessoal da região cria bastante Psitacídea, Agapornis, então a gente tem uma participação bem grande. Tem pessoas de outros estados também que vêm, o Danilo vem lá de São Paulo, geralmente. Bastante gente que participa aqui conosco. Os agapornis, no julgamento, geralmente o que é julgado, né, basicamente é forma e a cor. Vamos dizer assim, dando uma ideia geral de como funciona. Claro que cada característica tem uma pontuação, então o juiz julga, vamos dizer, retirando pontos de acordo com as falhas que o pássaro tem. Mas basicamente é a forma dele e a cor. Se ele está dentro da cor padrão, como é que ele está posicionado no puleiro, se ele se apresenta bem, tamanho, se está no tamanho correto, muito grande não pode, muito pequeno também não. Então cada espécie dos agapornis ela tem um padrão. Os roseicoles eles são um pouquinho maiores, pega a nigrigenes e lilianes são um pouco menores. Então a gente tem um manual de julgamento que auxilia no julgamento mesmo. Rodrigo, a gente sabe que o clima aqui em Chapecó, ele vai de extremos, né? A gente tem uma época que é bem frio e uma época que é bem quente, como a gente está vendo hoje aqui em Chapecó. Você tem alguma coisa que você faça no seu espaço de criação para entrar de acordo com esse clima? Na verdade, quando é muito frio, a gente fecha um pouco mais o criadouro, né? Claro que daí também no inverno a gente tem um pouquinho de problema com a questão da umidade, então a gente tenta resolver, dependendo de como é que está o dia, a gente abre um pouco mais o criadouro ou fecha um pouco mais o criadouro no inverno. Os agapornis em si, eles criam bem, e particularmente eu sempre criei muito bem no inverno. Tenho tentado insistir um pouquinho mais no verão agora nos últimos anos, mas eu estou tendo um pouco de dificuldade na questão da umidade. Então o que eu fiz nesse último ano foi colocar um umidificador de ar dentro do meu criadouro para ver se melhora um pouquinho a questão da eclosão dos ovos e tal. Não são pássaros assim que são difíceis de criar. Eu antes criava outra espécie e quando eu comecei a criar os agapornis eu me encantei pela facilidade de criar. Então são pássaros assim que às vezes você tira 3, 4, 5 filhotes por ninhada e sem muito mistério, né? Claro que quando você parte para algo mais para campeonato ou coisa assim, você começa a ter algumas outras dificuldades, como questão de preparação, questão de seleção. Mas a criação em si não é um pássaro que seja difícil de criar. Você tem alguma coisa que você faça na criação? Você usa, por exemplo, lama seca? Ou você deixa o fluxo natural? Particularmente eu não gosto. Eu faço até uma seleção natural, que se a fêmea ou seu macho não criou, eu tento evitar dar segmento com aquele casal. Sim. Porque eu acredito, pelo menos nos agapornis, que a gente o casal tem que criar, basicamente é isso, ele tem que criar os filhotes dele. Então eu não uso lama seca, porque se eu começar a usar, eu acho que é uma coisa que vai refletir lá na frente que eu não vou ter como mais fugir, eu vou ter que sempre usar lama seca. Então eu prefiro não usar nesse momento e prefiro que o casal crie os seus filhotes. Tá, que legal. Rodrigo, se você pudesse dar uma dica para um cara que está começando a criar agora, e o cara se encantou por agapornis assim como você, sim, e vai adquirir ali uma matriz, alguma coisa, que dica você daria para essa pessoa? Sei que não é muito fácil, assim, talvez os campeonatos nem todo mundo tem acesso, né?
Mas se a pessoa puder participar, não precisa participar com aves, mas que participe, que acompanhe um julgamento, que venha nos clubes e olhem, antes de fazer a escolha dos casais, que olhem o que está sendo julgado, o que está sendo avaliado naquele momento, porque isso te dá uma noção de como você fazer a escolha, né? Uma outra dica que é de extrema importância é você encontrar pessoas de confiança e criadores que possam auxiliar, pelo menos nesse início, né, dar dicas e pessoas que você possa adquirir boas matrizes. Mas se você souber o que você está comprando, acompanhando o campeonato, vai ser muito mais fácil, né, de você começar com coisas boas e ter sucesso lá na frente. Foi mais ou menos assim que começou a minha história, né? Eu tive criadores aqui de Chapecó mesmo que já participavam de campeonatos, que tinham uma linhagem. Então fui na casa deles e comecei a acompanhar os campeonatos aqui e isso me ajudou bastante. A gente sempre diz que o primeiro passo para um criador é se filiar a um clube ornitológico, porque ali ele vai ter pessoas com experiência Exato. E conhecimento possível que vão passar conhecimento, você vai trocar experiências, enfim. Eu comentei do campeonato, né? Mas é quase que uma coisa leva a outra. Se você vir acompanhando o campeonato, você vai se filiar a um clube. Isso é muito importante. Eu, quando comecei a criar, antes de tirar meus primeiros filhotes, eu já me filiei a um clube. Então, é importante você ter esse suporte, porque além do suporte, o clube representa uma amizade também que você faz, né? Com certeza. Que é isso que é o mundo mágico da ornitologia, é isso. Você cria amizades assim que são pessoas que nem da família da gente. É isso que eu sinto hoje no clube que eu faço parte, que é aqui na Soco. A gente tem uma família realmente, um ajuda o outro e eu acho que isso é bem importante. É primordial. Também as anilhas, quando você começa a anilhar as suas aves, você tem um controle maior do seu plantel, né? Você sabe que aquele filhote é de tal casal, daí você pode montar uma árvore genealógica. Porque hoje tem mutações dos agapornis, por exemplo, que você não pode misturar entre elas. Você pega um pálido e um canela, você não pode cruzar essas duas mutações, porque quando você leva num campeonato, você tira uma ave que é um meio termo entre as duas. Tá. Então essa ave não serve para um campeonato. E isso pode vir de várias gerações. Se você tem os seus pássaros anilhados, que é como uma identificação, né? A anilha é uma identificação do pássaro. Se você tem os seus pássaros anilhados, você tem um controle maior. Então, de repente, se você está fazendo uma linhagem, você começa errado lá atrás, você vai refletir lá na frente. Daqui 2, 3, 4 anos, quando você cruza um casal lá que tem nos seus genes lá uma mutação que não poderia cruzar com a outra, de repente você perdeu um trabalho de 3 ou 4 anos. Com certeza. Só pelo fato de você não ter um controle, você não ter anilhado as suas aves e não ter um controle. Rodrigo, quero agradecer imensamente pela sua simpatia e disponibilidade aqui em falar com a gente. Curta a nossa página, assista nossos vídeos e vem com a gente nesse voo. Obrigado de novo, irmão. Obrigado.